O presidente americano falou agora há pouco sobre a possibilidade de novas ações em países da região. A entrevista que Donald Trump concedeu há menos de 2 horas na Fox News, exatamente às 15h30 desta tarde, não deixa nenhuma margem para interpretação. 24 horas depois de capturar Nicolás Maduro, Trump declarou guerra aberta ao Foro de São Paulo. Citou 6 líderes numa lista de remoção e, quando perguntaram especificamente sobre o Brasil, Trump olhou diretamente para a câmera e disse: Luiz Inácio Lula da Silva, fundador do Foro de São Paulo, é a cabeça da serpente, e cabeças precisam ser cortadas. Eu sou Tiago Santos, aqui é o Plantão Pátria, e o que acabou de acontecer pode mudar completamente o cenário brasileiro. Antes de começar, patriota, se você quer acompanhar cada desdobramento dessa ofensiva americana, inscreve no Plantão Pátria agora, ativa o sininho e vira membro do canal, porque acabou de começar a maior operação contra a esquerda latino-americana desde a Guerra Fria. Botão membro ali embaixo. Agora respira fundo porque vem muita informação pesada. Vamos aos fatos. 15h30, horário de Brasília. Tucker Carlson entrevistando Donald Trump na Fox News. O tema central mudou completamente depois da captura de Maduro ontem. Tucker foi direto ao ponto. Senhor presidente, 24 horas atrás, o senhor capturou o ditador da Venezuela. Isso é o começo ou o fim de algo? Trump não hesitou nem um segundo. Tucker, isso é definitivamente o começo. A América Latina está infestada de ditadores comunistas há décadas, organizados através do Foro de São Paulo, fundado em 1990 por Lula da Silva e Fidel Castro, literalmente por esses dois. E vamos desmantelar essa organização completamente. Tucker perguntou sobre os métodos que seriam utilizados. Trump respondeu: todas as formas necessárias. Preferimos que renunciem pacificamente, mas se recusarem, se continuarem oprimindo seus povos, prendendo opositores, roubando eleições, vamos agir exatamente como agimos ontem na Venezuela. Compartilha esse vídeo com urgência máxima. Trump declarou: guerra ao Foro de São Paulo. Lula está na lista. A captura pode ser iminente. Todo patriota precisa saber. Agora. E então veio a pergunta que todos estavam esperando. Tucker perguntou: senhor presidente, pode especificar quais líderes estão exatamente na sua lista? Trump abriu o jogo completamente. Listou 6 nomes, um por um. Primeiro, Nicolás Maduro, Venezuela. Check. Capturado ontem. Segundo, Daniel Ortega, Nicarágua. Ditador há décadas. Uma dinastia criminosa com a esposa servindo como vice-presidente. Próximo da lista. Terceiro, Miguel Díaz-Canel, Cuba, sucessor de Raul Castro. Mantém o povo na miséria absoluta há 65 anos. Próximo. Quarto, Gustavo Petro, Colômbia, ex-guerrilheiro do M-19. Literalmente um terrorista que se tornou presidente. Próximo. Quinto, Luiz Arce, Bolívia, fantoche de Evo Morales que roubou a eleição em 2020. Próximo. E o sexto, Trump pausou, olhou diretamente para a câmera e soltou: Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil, fundador do Foro de São Paulo, mentor ideológico de todos esses ditadores, condenado por corrupção, foi preso, libertado por juiz corrupto, roubou a eleição em 2022, prendeu o presidente legítimo anterior. Ele é a cabeça da serpente, e cabeças precisam ser cortadas. Comenta aqui: Lula é o próximo. Mostra que você entendeu a gravidade do momento e vira membro do canal para análises completas. Tucker pressionou sobre cronograma. Trump foi absolutamente claro: não vou revelar detalhes operacionais, mas não vamos esperar anos. Vamos agir rapidamente. Maduro foi ontem. O próximo pode ser semana que vem, ou mês que vem. Eles não sabem quando, só sabem que vem. Sobre o Brasil especificamente, Tucker observou o tamanho do desafio. Economia de 2 trilhões de dólares.
215 milhões de habitantes. Trump respondeu com uma clareza impressionante. Não queremos operação militar no Brasil. O povo brasileiro é incrível. O país é lindo. O que queremos é muito simples. Que libertem Jair Bolsonaro. Que permitam eleições livres em outubro de 2026. Que parem com a perseguição. Que acabem com a censura. Mas, se continuarem no caminho atual, se mantiverem Bolsonaro preso, se fraudarem as eleições de 2026, como fraudaram em 2022, aí sim vamos ter um problema sério. E o problema será resolvido. E então, Trump revelou um detalhe explosivo. Disse que teve uma conversa telefônica com Lula em novembro do ano passado. Muito breve, muito tensa. Trump avisou sobre liberar Bolsonaro e restaurar a democracia. A resposta de Lula? Segundo Trump, Lula disse: "Você não pode me tocar." E Trump finalizou: "Maduro provavelmente pensou exatamente a mesma coisa anteontem à noite. Ontem de manhã ele estava num helicóptero sendo levado para um navio militar americano. A entrevista explodiu. Em 20 minutos, estava em trending topic mundial. Lula próximo. Foro de São Paulo acabou. Trump limpando a América Latina. É um terremoto geopolítico total. A reação em Brasília foi de pânico absoluto. Lula estava em reunião quando um assessor entrou correndo às 15h40. Ligaram a TV na Fox News. A sala inteira assistiu os últimos 10 minutos em silêncio completo. Quando terminou, ficaram 5 minutos em silêncio total. Atmosfera de velório. Foi convocada uma reunião emergencial para hoje à noite, 20 horas. Núcleo duro. Casa Civil. Defesa. Relações Exteriores. Ministros do STF. Decisão sobre como responder. Por que não responder não? É opção quando o presidente dos Estados Unidos coloca você publicamente numa lista de 6 ditadores a serem removidos. O ministro da Defesa já havia alertado em reuniões anteriores. Nossa capacidade de resistência militar contra os Estados Unidos é zero. 130 caças brasileiros versus 3.000 americanos. 9 fragatas versus 11 porta-aviões. É uma matemática cruel, mas real. E Gilmar Mendes, sempre calculista, já vinha sinalizando nos últimos dias. Talvez seja a hora de reconsiderar certas decisões. Liberar Bolsonaro, garantir eleições limpas, afastar-se publicamente do Foro de São Paulo. Sobrevivência política é melhor que captura militar. Mas a resistência interna a essa ideia ainda é enorme. O Palácio do Planalto entrou em modo de guerra. Telefones tocando sem parar. Ligações para embaixadas. Tentativas de articulação com China, Rússia, países europeus. Mas a realidade é dura. Ninguém vai enfrentar os Estados Unidos por causa de Lula. A China tem interesses comerciais demais com a América. A Rússia está ocupada com a Ucrânia. A Europa está alinhada com Trump. E às 17 horas, Trump postou no Truth Social, amplificando ainda mais a pressão. A entrevista com Tucker foi vista por mais de 50 milhões de pessoas em 1 hora. O recado foi ouvido. Lula ouviu. Petro ouviu. Ortega ouviu. Todos ouviram. O relógio está correndo. Tic-tac. Tic-tac. É intimidação psicológica perfeita. Mostrar a audiência global. Pressão pública máxima. Sem escape. Sem como fingir que não aconteceu. Bolsonaro, na prisão, recebeu a notícia através dos advogados. Pela primeira vez em meses. Uma esperança real. Porque percebeu? Trump pode forçar a libertação através de uma pressão que o Brasil simplesmente não consegue suportar. Não precisa esperar o STF. Não precisa esperar Moraes. Não precisa esperar liminar. Flávio postou às 16h45. Trump não está brincando. Maduro capturado ontem. Lula na lista hoje. Fórum de São Paulo acabado. Meu pai será livre. De uma forma ou de outra. O relógio começou. Tic-tac. 2 milhões de visualizações em 40 minutos.
Michelle está articulando uma reunião com Marco Rubio para a próxima semana. Vai levar dossiê atualizado sobre a prisão de Bolsonaro.